Olá pessoal, bem-vindos, sejam bem-vindos a essa conexão. Nós hoje queremos falar sobre um feriado, feriado de Corpus Christi. Você sabe o significado desse feriado? Sabe sobre as celebrações que acontecem por parte da Igreja Católica Apostólica Romana? Como que nós vemos essas celebrações? Elas são teologicamente positivas? São legais? Têm um caráter didático bom? Elas estão de acordo com a Bíblia? Como que a gente vê as celebrações do Corpus Christi? Então são essas perguntas, essas reflexões que nós vamos fazer nesse vídeo. Eu sou Ismar, pastor Ismar Pins, da comunidade luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, e quero, a partir das Escrituras Sagradas, trazer algumas reflexões a partir desta data. Consequentemente, nós vamos falar sobre a Santa Ceia do Senhor Jesus, sobre o seu significado, sobre a sua abrangência, ainda que em poucas palavras aqui através desse vídeo, obviamente não limitando ou não tratando todo o assunto, né? Ele é bastante amplo, mas alguns aspectos queremos compartilhar com vocês, ok? Muito bem, o feriado de Corpus Christi acontece numa quinta-feira, normalmente a primeira quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Mais especificamente, a gente é mais conhecido, mais lembrado, o dia de Pentecostes, né, 50 dias depois da Páscoa. Uma semana depois é a Santíssima Trindade, e aí na quinta-feira cai um dia de Corpus Christi, que é um feriado nacional, um feriado católico apostólico romano. E rapidamente, assim, algumas situações da origem deste feriado, desta comemoração, dessa celebração. Corpus Christi é um termo latino que quer dizer corpo de Cristo, é uma solenidade, então, da Igreja Católica. A origem dela está por volta do século XIII, né? Mais propriamente institucionalizada pelo Papa Urbano IV, em 1264, né, através de uma bula papal. Tem relação com algumas possíveis visões de uma freira chamada Juliana de Liege, e depois também há um possível milagre onde um padre teria, durante a consagração da hóstia, ter visto o sangue de Cristo nessa hóstia, e depois formou-se aí a celebração. Ela é uma celebração que aqui no Brasil a gente vê em muitas e muitas cidades, né? A tradição católica é bastante forte em torno desta celebração. Você deve de lembrar, mesmo que você não esteja muito ligado nessas festas religiosas, se coloca durante esse feriado nas ruas muitos enfeites com flores. O pessoal aqui da Serra Gaúcha, por exemplo, usa uma serragem pintada, então, e forma mosaicos no chão, muito bonitos, por sinal, culturalmente muito bonitos. E por estes tapetes ornamentados nas ruas, em determinado momento acontece uma procissão, onde um padre, alguém da Igreja Católica, carrega consigo o sacramento, né, ou melhor, o pão consagrado, que eles então consideram o corpo de Cristo. Eles então prestam uma adoração a este sacramento ali presente e recebem então o corpo de Cristo como a presença do próprio Cristo, e por isso os tapetes reais que servem ali para a presença do Senhor Jesus que estaria passando por aquele local. Mas e aí? Essa celebração ela está correta? Qual é o ponto que está aqui? E aí, para falar sobre isso, nós precisamos refletir sobre o que é a Santa Ceia e o que está presente na Santa Ceia. E isso é um debate bastante grande, bastante imenso, e obviamente eu não vou extingui-lo aqui. Eu quero comentar alguns aspectos sobre isso, tá bem? Então, assim, a Santa Ceia do Senhor Jesus. O Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia na quinta-feira, véspera da sua crucificação. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória a mim. E semelhantemente, depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ele entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste, esse cálice é a nova aliança, o novo testamento, no meu sangue.
dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Nós cristãos que nos apegamos às Escrituras, a Bíblia como palavra de Deus, e levamos muito a sério a inspiração divina, percebemos nas palavras de Jesus a clareza da sua presença real neste sacramento, nesta sua nova aliança. Ele diz que é o seu corpo, ele diz que é o seu sangue. Ele não diz que significa o seu sangue, não diz que é uma metáfora, ele não diz que é uma parábola, ele diz: isto é, pelo poder da minha palavra, o meu corpo, isto é o meu sangue. Disto nós cremos, ensinamos e confessamos que sim, está presente ali, na Santa Ceia, o corpo e sangue de Cristo. Um mistério a ser recebido mediante a fé. No entanto, nós cremos, ensinamos e confessamos que naturalmente estão presentes ali os elementos naturais, o pão e o vinho. Cremos, ensinamos e confessamos pela leitura das Escrituras Sagradas que o pão e o vinho também estão presentes ali. Bom, vamos colocar mais uma vez, ainda que parecer ser repetitivo. Cremos que o pão e o vinho estão presentes e cremos que pelo poder da palavra de Deus, o corpo e sangue de Cristo estão presentes. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes em, com e sob o pão e o vinho. Os 4 elementos. A Igreja Católica, ela entende, e aí nós percebemos alguns resquícios desta compreensão na celebração de Corpus Christi, ela entende que o pão e o vinho deixaram de existir. Essa doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana é a doutrina da transubstanciação. Essa doutrina da transubstanciação, ela foi tornada um dogma por uma bula papal também. O Concílio de Trento, por exemplo, reafirmou a transubstanciação como doutrina de fé obrigatória para os católicos. A primeira definição oficial desse termo, transubstanciação, se você pensar aí no termo, é a substância sendo transformada em outra, ela diz assim: há um só e verdadeiro sacrifício, aquele que é realizado na Eucaristia, na qual o corpo e sangue de Cristo estão verdadeiramente contidos sob as espécies do pão e vinho, tendo-se operado a transubstanciação. Então isso aí foi no Concílio de Latrão, em 1215, e o Concílio de Trento, que foi 1445 a 1563, reafirmou essa doutrina. E ela é bastante filosófica, baseada nos termos substância e acidente, desde Tomás de Aquino. Bom, independente dessa doutrina, pessoal, nós olhamos para as Escrituras Sagradas, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 seguintes, ou melhor, versículo 20 seguintes, diz assim: o apóstolo Paulo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão, notem que o pão está presente, versículo 26 aqui. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice de vinho, o vinho está presente, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, o pão está presente. Ou beber do cálice, olha aí, o vinho está presente. Do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque o corpo e o sangue do Senhor também estão presentes. Que cada um examine a si mesmo e assim coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, quem come e bebe sem se der de conta, sem crer que ali está o corpo, come e bebe juízo para si. Nessa breve leitura que eu faço aqui de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 ao 28, o destaque é a presença do pão e do vinho,
do corpo e do sangue. É o corpo e sangue em, com e sob o pão e o vinho. Quer dizer, eles continuam a existir. Existe uma doutrina oposta ao extremo da transubstanciação, que foi defendida por Zwingli, por exemplo, um teólogo, que apenas entendia que havia uma representação, que era um memorial, que o pão apenas significava o corpo e que o vinho apenas significava o sangue. Essa doutrina vê a Santa Ceia apenas como uma dinâmica de grupo, um simbolismo. Também existe uma outra teologia, mais ligada a Calvino, que entende uma presença espiritual, digamos assim, do Senhor Jesus na Santa Ceia. E o outro extremo, a doutrina católica, a presença real ou transubstanciada, quando o pão se transformou em corpo e que o vinho se transformou em sangue, transubstanciação. Por outro lado, a Bíblia, lendo a Bíblia, percebe-se que o pão e o vinho estão presentes, naturalmente estão ali, mas que pelo poder da palavra de Deus está presente também o corpo e o sangue de Jesus. Esse mistério está presente em várias situações e essa tensão está presente em toda a fé cristã. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As Escrituras são escritas por seres humanos, palavras para o conhecimento e a sabedoria humana, mas escritas, inspiradas por Deus. Assim, nós temos nos sacramentos, como também no batismo, a palavra ligada com a água simples, o elemento natural, mas ligada ao poder da palavra de Deus. Ok, algumas explicações sobre a Santa Ceia. Mas agora vamos voltar para Corpus Christi e perceber algumas incoerências e, ouso dizer aqui, alguns erros à luz da palavra de Deus. O primeiro deles é que se usa o pão para ser adorado, sendo o pão apenas uma criatura, pois considera-se ser ele ali Cristo. No entanto, nós cremos, ensinamos, confessamos e entendemos que o pão e o vinho, esses elementos visíveis, consagrados, nos entregam o corpo e sangue para ser comido e bebido naquele ato sacramental, naquele momento de culto. Terminado esse ato sacramental, esse momento de culto, essa ligação com o Verbo eterno, o corpo e sangue de Cristo não estão mais presentes, apenas pão e vinho. Aquele ato era um ato completo. Tomai e comei. Tomai e bebei. Sem o comer e sem o beber, a união e o ato sacramental, ele não acontece. O pão consagrado não serve para procissões. O pão consagrado não serve para ser adorado. É uma idolatria. Nesse sentido, nós também ensinamos e confessamos que ao receber o pão ali nas minhas mãos, pelas palavras, isto é o meu corpo, eu posso então pegar ele, guardar no bolso e levar para minha casa e colocá-lo em cima do meu bidê e dirigir minhas orações para esse pedaço de pão? Não, está errado. Seria uma idolatria. Ele serve para ser comido e bebido por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. Nesse sentido, percebemos uma grande diferença. Assim, quando aqueles momentos de procissão acontecem, por mais que haja um folclore e uma cultura bonita em torno deste sacramento, a adoração ao pão parece ser uma idolatria, sim. E considerar Jesus aquele pedaço de pão, naquele instante, não num ato sacramental, também parece abusivo. Porém, o lado bem positivo é destacar que sim, na Santa Ceia, Cristo está presente.
Nós cremos, ensinamos e confessamos a presença real de Jesus na Santa Ceia. Quando você vai na Santa Ceia e escuta o que Jesus prometeu, isto é o meu corpo dado para o perdão dos pecados, você pode ter certeza, porque Ele é fiel, que ali existe perdão dos seus pecados e alimento para a sua fé. Naquele momento. É a presença real, sim. E quem sabe esta festa de Corpus Christi poderia trazer à luz esse ensinamento correto e verdadeiro, mas sem os extremismos da transubstanciação e os erros que essa doutrina acaba por trazer. Então, olhamos assim para o feriado de Corpus Christi como um feriado essencialmente católico apostólico romano. Nós podemos talvez utilizar esse tempo para lembrar da igreja cristã, podemos lembrar da igreja como o corpo de Cristo e podemos inclusive aprender um pouco mais sobre o sacramento da Santa Ceia nesse dia. Porém, as celebrações fogem ao emparelhamento das escrituras sagradas. Elas acabam indo para um lado perigoso de adoração a uma criatura e de centralidade de algo, por assim dizer, não ligado às escrituras sagradas, uma vez que destoa da verdadeira nova aliança na Santa Ceia que o Senhor Jesus celebrou. Certo? Espero ter respondido para vocês, ter sido claro, uma palavra aqui bastante livre, também sem cortes, sobre o Corpus Christi. Caso tenha ficado aí alguma dúvida, você queira concordar ou discordar e queira comentar aí nos comentários, fique à vontade. Que Deus abençoe, que Deus guarde e que cada vez mais sejamos fortalecidos, sim, pela presença do Senhor Deus, que prometeu ser Emanuel, Deus conosco, e também prometeu sua presença sacramental na Santa Ceia, no ato de comer e beber para todos nós cristãos. Deus assim abençoe e guarde a todos vocês. Até mais.